Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Em 1933, com a ascensão do nazismo ao poder na Alemanha, deu-se um episódio que ainda hoje é recordado e devo dizer que não deve ser esquecido. O Bücherverbrennung, e não tente repetir a palavra, senão vai ter uma ruptura de ligamentos na sua língua, foi a queima dos livros. Um episódio que, por incrível que pareça, nasce dentro da fraternidade dos estudantes alemães, tem o apoio logístico da polícia, dos bombeiros e de outras entidades oficiais e tem como algo, mentor e mestre aquilo que era a Liga dos Estudantes Alemães Nacional Socialistas. Vou repetir, o mentor da queima dos livros em 1933 na Alemanha foi a Liga dos Estudantes Alemães Nacional Socialistas. Quando olhamos para 2024, em Portugal, podemos ver livros como As Causas do Atraso Português, de Nuno Palma, de Bruno Amaral de Carvalho, A Guerra a Leste, de 8 meses no Donbass, ou então de vários autores, Abril pelas Direitas, já para não falar no famoso ou ínfame, segundo alguns, Identidade e Família, lançada há pouco tempo com a intervenção inicial de Pedro Passos Coelho. É caso para dizer, se alguns pudessem, estes livros, na sua totalidade, ou alguns dos seus capítulos, seriam queimados numa analogia realmente interessante daquilo que se diz, só mudam as moscas. Para falar sobre isto, o nosso convidado de hoje, António Jorge Nogueira. Olá, António, muito boa noite. Eu peço desculpa esta intervenção inicial, mas isto é algo que de facto necessita ser dito. Nós estamos perante uma situação em que as moscas que agora lideram o processo fazem a mesma porcaria que em 1933 foi feito. Eu acho que é muito interessante observar, de facto, que há um repetir da história. Nós estamos a assistir, de facto, nesta altura, a muitas tentativas de condicionamento do discurso de opinião por parte de pessoas com quem não concordamos e muitas pessoas arrogam-se ao direito de poder tentar cancelar a voz e a opinião divergente. O que eu acho que a história nos demonstrou é que sempre que regimes ou coletivos de pessoas tentam fazer isso, dá sempre muito mau resultado. E é importante que nós, que somos pessoas moderadas e que temos consciência de que a democracia não é um regime onde se possa sequer equacionar essa hipótese de cancelar, de esconder e de não permitir vozes de contraditório, levantemos cada vez mais a nossa voz. E António, não foi, por assim dizer, ingênua a minha escolha destes livros, porque apresentam pessoas tão diferentes quanto aqueles que mencionei, fora o facto de, por exemplo, o livro Abril pelas Direitas ter uma série de autores, também eles com visões diferentes entre eles, tendo alguma coisa em comum, não digo que não, mas quando voltamos a 33, os livros queimados, entre outros, nós tivemos o Einstein, Albert Einstein, tivemos Karl Marx, também viu os seus livros queimados, Sigmund Freud também viu os seus livros queimados, Thomas Mann viu os seus... E estes homens, pouco ou nada, tinham em comum entre eles, a não ser terem, de facto, uma visão diferente daquilo que é a narrativa única que o Estado nazi cria para a população. Sim, e hoje em dia o que se constata e que já é absolutamente inegável é que todas as pessoas que têm uma visão divergente da narrativa oficial estão a ser totalmente canceladas. Hoje em dia temos, obviamente, formas alternativas de contornar
a censura editorial, digamos assim, ou as opções censoriais, como editoriais, e imediatamente o sistema está a arranjar forma, ou quem tem posição dominante perante o sistema e que tem interesse em que essas vozes de divergência não sejam escutadas, controla, obviamente, as redes sociais, controla, obviamente, tudo. Neste abril, que está quase a fazer 50 anos, se eu disser que vivemos debaixo do espectro da censura e do cerceamento da opinião, eu estaria muito longe da verdade. Eu concordo totalmente contigo. Eu acho que quem não quer ver esses sinais e quem se nega a constatar que há, de facto, um condicionamento da opinião pública e há uma tentativa de limitar o acesso de determinadas pessoas à sua plenitude de liberdade de expressão, o que é que podemos nós dizer hoje em dia? Porque é incrível, porque vai contra uma série de princípios da nossa Constituição que foi o próprio Abril de 74 trouxe para cima da mesa, não é? Não é só a liberdade de expressão, é também a liberdade de informação. Sim. Mas aqui leva-nos para algo que talvez seja ainda mais preocupante, que é a instrumentalização da comunicação social. Tu sentes isso em Portugal? Sim. As pessoas que têm estado relativamente atentas a todo o processo, desde 2020, eu acho que começaram a intensificar-se os ataques à liberdade de expressão de uma forma flagrante. Começou, obviamente, pela parte da internet, quando começaram a ser os conteúdos censurados e relegados para o fim da lista, quando se fazem pesquisas, começámos a perceber que, claramente, determinado tipo de conteúdos era colocado em primeira linha da fila, quando exatamente alturas antes nós fazemos o mesmo tipo de pesquisa, não estavam lá aquele tipo de conteúdos. Portanto, é toda uma narrativa que está sequencial durante páginas e páginas e páginas. Portanto, nós, para procurarmos determinado tipo de conteúdo um bocadinho mais divergente da narrativa, tínhamos que procurar imenso. Tinha que ser uma pesquisa muito exaustiva. E eu com isto quero dizer que os órgãos de comunicação social estão muito, muito, muito controlados. As pessoas que são escolhidas para estar nas redações são todas escolhidas a dedo. Portanto, ninguém faz recrutamento de novos, entre aspas, jornalistas ou novos recursos comentadores e opiniões, painéis de opinião. Que não seja, obviamente, controlado com determinada afinidade de opinião e afinidade até política. E o que mais, acima de tudo, o que mais nos choca, e quando nós observamos o fenómeno, é que grande parte dos comentadores que estão sentados no painel para formular a opinião são, entre aspas, jornalistas. Portanto, nós estaríamos à espera de uma diversidade de opinião muito grande, portanto, até pessoas de diferentes correntes de opinião, e há um fingir de que esse contraditório existe, porque depois as correntes mais vincadas de divergência são relegadas para os programas da meia-noite e da 1 da manhã. E em prime time, muitas vezes o debate que há é uma forma de 2 contra 1. Se tivermos um painel composto por 3 pessoas, um painel, isto é, se tivermos um jornalista, alguém de uma visão e outra oposta, eu assisti concretamente ao rescaldo e à consequência, à onda de choque, digamos assim, do lançamento do livro de Identidade e Família, ao Dr. Paulo Otero a ter que debater contra a jornalista que devia estar a fazer um papel simples de moderação e imparcial, e obviamente, e com todo o direito, a outra pessoa que estava. Portanto, acho isso... Acho importantíssimo que haja, de facto, contraditório e que haja um convite a visões divergentes. Agora, o jornalista estar a assumir um papel claramente parcial e claramente de tomar partido, não é? Por isso é que é parcial, é absolutamente inaceitável e viola o código deontológico do Mas é interessante, e ainda bem que tocas no código deontológico, porque aquilo que temos assistido nos últimos tempos é algum do jornalismo independente que vai aparecendo, não tem o apoio, não tem o respaldo, nem tem as garantias que o próprio sindicato dos jornalistas deveria dar, e conheço alguns que, inclusive, e tenho
tenho que aqui mencionar o António Abreu do Notícias Viriato, que inclusive optou, devido à pressão que foi feita, e creio que, inclusive, como é que eu hei de dizer isto, colocando em perigo a sua integridade física, com algumas ameaças que ele recebeu, preferiu, de facto, abandonar totalmente aquilo que fazia. O que é lamentável. Mais um sinal de que o sistema está com grandes fragilidades a nível democrático. Eu queria reforçar que programas como este, e queria desde já louvar o Isto é o Povo a Falar e a Curiacos TV, são fundamentais para que nós possamos, felizmente, furar um bocadinho o filtro que há de acesso aos órgãos de comunicação social mainstream, muito mais instalados e com muito mais capacidade de chegar às audiências. Portanto, o Página 1, o The Blind Spot, repetindo outra vez o Notícias Viriato, que infelizmente já não continua, são fundamentais para que determinado tipo de pessoas que são um bocadinho deixadas de parte para dar opinião possam também formular participar. Dar a sua opinião e quanto mais não seja, é uma das coisas que eu costumo dizer. E participar ativamente Quando nós ouvimos uma opinião que é diferente da nossa, das duas uma, ou nos faz repensar, ou nos faz, digamos, cimentar a opinião que temos, não é? Exatamente. E isso é extremamente interessante, nós podermos mudar de opinião, felizmente, pelo debate. O que aqui há claramente não é um fair play na questão de ver um debate aberto e de ideias. Não, há uma intencionalidade clara de impor um pensamento único. Isso é mais do que evidente. E então constata-se que estamos a regredir civilizacionalmente de uma forma muito perigosa. E uma vez mais volto a repetir, não há nenhum momento na história da humanidade onde isso não tenha dado um péssimo resultado. E acho que cada vez mais é evidente que os mecanismos de censura, agora vimos o que está a acontecer no Brasil, temos visto o que acontece com imensas... E há agora um partido político que se tornou recentemente a terceira força exatamente, política. O Chega, que tem 10 anos de bloqueio no Facebook. Portanto, eu acho que nada acontece por acaso. Não é que seja uma teoria de conspiração, como é evidente, não tem nada a ver, as coisas têm consequência, mas o que está a acontecer no Brasil e o que está a acontecer em Portugal, o facto de o Chega ter alguma conexão com Jair Bolsonaro, o facto do Chega ter tido este alcance nas eleições, nos 50 anos de Abril, ironicamente tem 50 deputados, e quem se considera detentor, digamos assim, dos valores de Abril e da democracia, de repente está a usar sistemas antidemocráticos para censurar a voz divergente. E democraticamente é um facto. Agora estamos a focar na questão das eleições legislativas, mas é um facto que André Ventura teve um resultado extraordinário, não é? Mas está a faltar, de facto, capacidade. Sim, mas quando ouves, por exemplo, comentadores como o Miguel Sousa Tavares a chamar quase de burros aos eleitores do Chega... Há tanta coisa que eu concordo com o Miguel Sousa Tavares e há tanta coisa que eu discordo visceralmente de Miguel Sousa Tavares. Está no seu está direito. No seu direito, com é? certeza. Mas e quem se sentir ofendido pela palavra burro também tem mecanismos para acionar. Sim, chamou troglodita um elemento do PSD que falou que as alterações climáticas deviam ser postas em causa. Portanto, é todo esta... E depois são das... Volto a dizer, eu tenho muita estima por Miguel Sousa Tavares, mas não posso estar mais em desacordo com ele e acho absolutamente inaceitável o uso desses termos. Pronto, é a minha opinião. Ele acha que pode fazer. Mas, felizmente, em democracia, quem se sente ofendido usa os mecanismos legais que estão ao alcance. Agora, a forma como também se diz que há um discurso de ódio, neste caso concreto, mais puxado à direita, ou vamos falar então claramente do Chega, quando se fala que o Chega tem discurso de ódio, eu questiono, será que as pessoas não estão a ouvir o que está a ser dito do outro lado? É que o outro lado é que está a usar palavras muito fortes. E depois há toda uma distorção, há toda uma máquina de propaganda que embrulha muito bem e faz a subversão da questão do discurso de ódio. Porque quando se está
sempre, por exemplo, a vincar a questão racial, a questão das minorias étnicas, a questão das pessoas com disforia de género, etc., etc., que têm, obviamente, que ser protegidas e devem ser defendidas por ambas as partes, mas muitas vezes usa-se isso num sentido de criar uma falsa sensação de estigmatização das pessoas. Os problemas têm que ser falados, os problemas da imigração, os problemas económicos, os problemas, obviamente, das minorias, mas quando se fala de discriminação, parece que há discriminação do bem e depois há a questão, mas há uma discriminação do mal. Não, a discriminação é total, é 360 graus. Não se pode discriminar pessoas com questões raciais, por questões... E não se pode discriminar, tal como se fez durante a pandemia, pessoas que tinham todo o direito, por exemplo, de não se quererem vacinar. Portanto, essas pessoas claramente foram, por exemplo, discriminadas. E ninguém, a todos os níveis. A todos os níveis. Perdas de direitos adquiridos, desde o trabalho até ao movimentar-se, a mobilidade. E o que é importante de sublinhar e deixar registado é que é importante que se coloque na memória das pessoas quem foram os verdadeiros, agora que estamos uma vez mais a celebrar que estamos a celebrar os 50 anos de Abril, estamos uma vez mais a relembrar os valores de Abril, é importante verificar que muitas das pessoas que levantam a bandeira dos valores de Abril, curiosamente, deviam ter um fair play e dizer assim, eu defendo totalmente o direito a tu discordares de mim. E é lamentável que nós não consigamos ver, por parte desse tipo de personalidades, este tipo de discurso. Mas, uma vez mais, acho que a história se vai escrever e vai deixar registado quem são os verdadeiros defensores dos valores, neste caso de Abril, que eu acho que são valores que são inalienáveis e que estão sequestrados, digamos assim, por uma determinada quadrante político. Mas acho que pessoas como eu, por exemplo, que sempre votaram à esquerda e que de repente olham para este panorama político, obviamente que me revejo com muitas pessoas de esquerda, mas obviamente também me revejo com muitas pessoas de direita. Portanto, acho que esta dicotomia esquerda-direita é muito importante que desapareça, porque ela serve apenas para dividir de forma a criar divisões. Eu, muitas vezes, em debates com amigos meus da esquerda, chamam-me tu agora és de extrema-direita e alguns um bocadinho também mais radicais da direita acham que eu sou de extrema-esquerda. Portanto, ainda bem que disseste isso, porque aqui no nosso já programa não sei quem também, sou. Aqui no nosso programa é consoante o convidado, são assim os insultos que depois se recebe nas redes sociais. Mas, uma vez que há pouco falaste de memória, e é importante manter a memória, também me parece que há um fenómeno recente que é os chamados fact-checkers, não é? Que surgiram para nos dizer o que é verdade e o que é mentira. Mas, em alguns momentos, e peço desculpa pela contundência daquilo que vou dizer, me parece que os próprios sofrem de Alzheimer ou memória seletiva ou então apaga-se completamente qualquer memória de determinadas coisas. Qual é a fonte de perniciosidade que existe quando temos determinadas plataformas que dizem isto é verdade, isto é mentira? Eu acho que... Eu não nego a importância de haver fact-checkers, no sentido em que devem ser fundamentadas e determinado tipo de afirmação é feita e eu acho super legítimo que exista esse tipo de plataformas. Agora, o que não pode haver é propriamente uma chancela de isto é a verdade absoluta. Não. Eu acho aceitável que tenham capacidade de fazer o seu escrutínio, e isso é fundamental, mas é curioso como, de repente, o jornalismo se deixa substituir pelo fact-checker. O jornalismo é que devia estar a fazer o fact-checker. Isto demonstra a falência total do jornalismo. A falta de credibilidade que hoje em dia o jornalismo tem e a forma como o jornalismo, que devia, uma vez mais, cumprir todo o seu código deontológico e tem, obviamente, mecanismos de controle e de supervisão, está totalmente falido. Nós observamos muitas vezes, por exemplo, eu tenho muitos exemplos concretos porque sigo muito de perto o Página 1. O Página 1 fez um trabalho notável de investigação em determinados casos, denunciou de determinadas situações e depois constata-se que o próprio supervisor vem
inquirir o Página 1 e fazer-lhe uma perseguição, etc. Portanto, isto é absolutamente inaceitável. Aliás, se bem me recordo, o Página 1 teve que recorrer aos tribunais para aceder a determinados documentos administrativos que deviam ser, e que são, de acesso à comunicação social. Sim, e de repente vemos aqui portanto, a entidade reguladora da comunicação social a ter um papel de censura de um órgão de comunicação social que devia estar totalmente livre para fazer essa pesquisa. E é esse o trabalho dele. Portanto, voltando à questão dos fact-checkers, os fact-checkers funcionam agora com a chancela de serem, entre aspas, a verdade absoluta, quando, em boa verdade, quem faz comunicação sabe perfeitamente como é que há de usar determinado tipo de expressões, como é que há de conduzir o pensamento de determinado leitor ou dos leitores, para depois dar uma visão distorcida e falsa. Eu lembro, só para dizer, eu lembro do episódio em que o Dr. Fernando Nobre foi inquirido por um fact-checker, o polígrafo, salvo o erro, e pelo facto de ele não ter dado resposta e não ter aceitado o telefonema nem a resposta, partimos do princípio que é verdade o que estamos a dizer. Portanto, este exemplo... Não, por exemplo, esta última notícia do Expresso sobre o livro Identidade e Família, as fotos das pessoas, as fotos foram selecionadas. E creio que há, inclusive, uma foto em que Pedro Passos Coelho aparece com máscara. Exatamente. Isso demonstra a má-fé do que está a acontecer e a forma como os órgãos de comunicação social assumidamente, acho que assumiram um papel de manipulação social. Já não são órgãos de comunicação social, são órgãos de manipulação social. E isso deve ser dito com todas as palavras e com muita veemência. É absolutamente inaceitável o que está a acontecer. Mesmo esta questão, eu volto a bater na tecla, que é, não podemos estar a assistir a jornalistas... Eu desafio as pessoas a verem o que é que os painéis e a terem sentido crítico para observar, que são agora apresentados como comentadores CNN ou comentadores SIC Notícias, etc. Mas a boa verdade é que aquelas pessoas são pessoas da redação e muitas vezes saíram então das redações para agora estarem a ter opinião e espaço de tempo de antena, não é? Para fazerem manipulação coletiva. E eu considero isso muito perigoso. E quando olhamos então para este binómio que existe entre a informação das redações normais e do mainstream media e depois as propostas alternativas, eu recordo do Redacted, por exemplo, que também dá uma visão diferente das coisas. Isto demonstra que das duas uma, ou as redações se reinventam em relação à forma como a informação é trazida para o público em geral, ou então o público tem que continuar a procurar alternativas. Sim, e o público tem procurado. Eu acho que há uma luta por audiências. E a demonstração... os sinais estão todos lá. Vários protagonistas do mainstream media têm dito que estamos numa crise do jornalismo, etc. Mas a crise... E é compreensível, basta olhar para os déficits da Global Media, da Media Capital, etc. Vários grupos económicos que estão associados ao controlo de órgãos de comunicação social estão totalmente numa falência financeira assumida e incontornável. Exatamente. Portanto, a luta por audiências, que depois permite, obviamente, a publicidade, e a publicidade paga a máquina, é hoje em dia flagrante. E quando, muitas vezes, o jornalismo está fora desses órgãos de comunicação, porque as pessoas também se apercebem que há aqui qualquer coisa que não bate certo. E as pessoas procuram, com toda a legitimidade, alternativa de informação. Mas deixa-me colocar aqui em cima da mesa algo, ainda antes de ir para o nosso segmento de direitos do consumidor. Quando foi, por exemplo, o bloqueio do canal de YouTube da Curiacos TV devido a um dos nossos programas, o que realmente nos salvou, António, foi ter uma estrutura física de um canal de televisão que nos permitiu continuar em frente. Se isto é o povo a falar, se nós fôssemos único e exclusivamente online, tínhamos ficado realmente silenciados. Sim, isso é que é altamente perigoso. Eu acho que, de uma vez por todas, uma vez que há tutela sobre os órgãos de comunicação social por parte da ERC, tem que haver tutela perante os órgãos, os órgãos massificados das redes sociais. As redes sociais não podem ser consideradas com esta ligeireza
que interessa que seja considerada, Pois. com esta ligeireza de que são privadas e que podem dizer e que têm os seus próprios termos De responsabilidade. Autoimpostos e não é aceitável isso. Portanto, eles têm um impacto tão grande ou maior até hoje em dia que os órgãos de comunicação social tradicionais. Portanto, é inaceitável que eles possam censurar de uma forma discriminada e quase computacional e com uma lógica totalmente opaca. Totalmente opaca. Muito bem. Estamos a conversar com António Jorge Nogueira, mas, entretanto, vamos até ao nosso segmento de Direitos do Consumidor. Até já. Salve! Direitos do consumidor, direitos do cotidiano. É preciso saber para se proteger. Envio de comunicações de marketing direto, de comunicações não solicitadas. Estou farto de receber telefonemas a horas e a deshoras a venderem-me tudo e mais um par de botas, como diz o povo. Não tenho direito ao meu sossego. As comunicações de marketing direto obedecem aos seguintes requisitos. A. Se já existe uma relação de clientela anterior e 1. Se o marketing respeitar a produtos ou serviços análogos aos adquiridos anteriormente pelo cliente, não é necessário o seu consentimento, mas tem de ser garantido o direito de oposição no momento da recolha dos dados e em cada uma das mensagens enviadas. 2. Se o marketing respeitar a produtos ou serviços diferentes dos adquiridos anteriormente pelo cliente, apenas com o seu consentimento prévio e expresso é que a comunicação é possível. B. Se não existe uma relação jurídica prévia entre o responsável e o destinatário, apenas com o consentimento prévio e expresso do titular dos dados é que podem ser enviadas mensagens. O responsável tem de manter uma lista atualizada de pessoas que manifestaram expressamente e de forma gratuita o consentimento para a recepção deste tipo de comunicações, bem como dos clientes que se não hajam oposto à sua recepção. 2. O ónus da prova de que foi prestado consentimento e em que condições, bem como de que foi garantido o direito de oposição, recai sobre o responsável pelo tratamento dos dados. O consentimento do titular tem sempre de ser informado, específico, livre, inequívoco e expresso, o que significa que o titular tem de consentir que uma determinada entidade, devidamente identificada, lhe envie comunicações de marketing direto. Assim, não se têm por válidos os consentimentos para a utilização dos dados pessoais para a finalidade de envio de comunicações eletrónicas de marketing direto a ambíguos e pouco transparentes, recolhidos a reboque da participação em passatempos ou concursos online que procuram, por essa via, obter autorizações para a cedência de dados a terceiros ou para desenvolver campanhas de marketing direto por conta de terceiros. B. Recolhidos por determinada entidade pedindo autorização ao titular dos dados para o tratamento dos mesmos por terceiro, sem que estejam identificados expressamente, de forma clara e transparente, a identidade do terceiro
e o contexto específico em que a subsequente operação de tratamento de dados terá lugar. C. Exigidos como condição de acesso a websites ou de participação em determinadas atividades, por exemplo, passatempos, visionamento de conteúdos, que assim fica dependente da subscrição e aceitação de todas as operações de tratamento de dados pessoais em bloco, tanto as efetivamente necessárias para a concretização desse acesso ou participação, como outras, entre as quais consta o marketing direto. Isto importa reter para que se saiba que direitos temos. A inobservância leva a coimas de 5.000 a 5 milhões de euros a instruir e a infligir pela Comissão Nacional de Proteção de Dados. De volta ao nosso convidado de hoje, António Jorge Nogueira. Já falámos de censura, cerceamento da opinião, instrumentalização da comunicação social, memória seletiva de alguns dos fact-checkers. Nós agora, obviamente, vamos cruzar o Atlântico e vamos até terras de Vera Cruz, porque no maior país de expressão portuguesa estamos a assistir a algo que vai ainda além do que temos visto aqui no nosso burgo, permite-me a expressão, que é de facto um confronto neste momento entre o Brasil, ou pelo menos o sistema judicial brasileiro e a rede social X, o antigo Twitter. Eu não diria que é entre o sistema judicial, eu diria que é entre um protagonista que se serve do sistema judicial para o fazer. Porque o que está a acontecer no Brasil é muito grave. É muito grave até pela forma como o Elon Musk também está a ter que desafiar institucionalmente o poder judicial, o que eu também considero é grave. Claro. Portanto, esta afronta e esta... É muito interessante observar, será que estas pessoas como o Elon Musk, que têm um poder económico muito grande e que têm um poder ao nível também do controle da rede social do Twitter, pode desafiar também, assim, dessa forma, uma instituição? Só enquadrar este episódio. Sim, basicamente o que acontece é que o Alexandre de Moraes, que é responsável, preside ao Supremo Tribunal Eleitoral no Brasil, deu instruções ao Twitter para cancelar determinadas contas de políticos e de deputados, obviamente políticos, deputados e jornalistas e outras pessoas. E deu indicações para o Twitter não divulgar a nota judicial para os cancelar e dizer que era ao abrigo das políticas de privacidade e coisas... de conduta do Twitter. Isso, obviamente, que o Elon Musk se apercebeu e está a pôr em causa esses documentos também. E há jornalismo de investigação que também está a ser feito a demonstrar que esses documentos existem e que, pronto, e depois agora há aqui um debate entre a interpretação do que é que o Elon Musk faz da Constituição brasileira e a interpretação do Alexandre de Moraes em relação ao... Mas essa é que é a grande questão, António, porque eu acho que liberdade de expressão existe até nos países onde não há liberdade de expressão. Eu acho que liberdade de expressão é um valor absoluto, creio eu. Sim, hoje em dia o que se está a colocar é que fake news está-se a legislar nesse sentido. Portanto, eu volto a dizer, a história repete-se. E os mecanismos que cada regime utiliza para cancelar a voz de oposição vai dar sempre ao mesmo. Agora, estamos a usar mecanismos mais sofisticados e modernos para fazer, portanto, regimes como, sei lá, Nicolás Maduro ou Hugo Chávez ou outros regimes, ou Putin, etc., ou a Coreia do Norte, o que for, eles vão todos legislar, nada é feito fora da lei. Em Portugal também havia a lei na altura do fascismo. E não tentaram passar o artigo 6 da Carta dos Direitos Humanos na era digital. Portuguesa, na era digital. Portanto,
A legislação vai ser toda criada com um determinado tipo de pretextos e de argumentos para o objetivo final ser cancelar a voz de contraditório. Portanto, o que acontece no Brasil, o que está a acontecer no Brasil é exatamente isso. Há uma perseguição a todas as vozes dissidentes que estão conotadas com Jair Bolsonaro, porque o Lula da Silva ganhou as eleições e tomou o poder. Ao tomar o poder, obviamente, posicionou nas instituições os seus aliados. Então estamos a assistir basicamente a uma luta de poder. Agora, o que é muito interessante é alguém exterior ao Brasil estar com poder para desafiar as autoridades. Isso é que é notável de observar. Só e agradecer aqui à nossa produtora que confirma que o Congresso dos Estados Unidos pediu hoje informações ao juiz Alexandre de Moraes. E quero novamente repetir às pessoas aquilo que tu nos disseste, o Supremo Tribunal Federal, através do juiz Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal brasileiro... E eleitoral. Okay, pediu ao Twitter, portanto, ao Elon Musk, para cancelar determinadas contas de políticos e outros cidadãos, não é? Mas, além de pedir isso, pediu para não revelar que tinha sido... É uma coisa fantástica, não é? Por sua instrução, sim. A transparência da justiça brasileira já nos leva a questionar... Mas os sinais, uma vez mais, estão todos lá. O repórter português, o repórter cidadão Sérgio Tavares, entrou no Brasil de uma forma livre, e como não poderia deixar de ser, e foi barrado à entrada e detido pela polícia. E as questões que lhe perguntaram foram questões de opinião política. Portanto, ao abrigo do que se bloqueia a entrada de um cidadão ou de um jornalista num país, perguntando-lhe qual é a opinião sobre Lula da Silva, qual é a opinião sobre Alexandre de Moraes, considera o Brasil que está debaixo de ameaça de totalitarismo, o que é que vem cá fazer, etc. Isto é absolutamente inaceitável. Portanto, o que se está a denunciar aqui é que o Brasil pode estar a ser usado para se implementar um regime totalitário. Curiosamente, através de um presidente, Lula da Silva, que esteve em Portugal nas cerimónias de 25 de Abril, considerado um bastião da liberdade. É absolutamente notável como todas as pessoas que se sentaram ao lado e tiraram selfies com Lula da Silva, e muito bem, eu acho que muito bem, hoje não levantam a voz e dizem isto é absolutamente inaceitável, apesar de eu considerar Lula da Silva um bastião da liberdade. Muito bem. Então, se considera Lula da Silva um exemplo dos valores de Abril, então o que é que está a acontecer para hoje não fazerem declarações? Portanto, o que se assiste é que todo esse quadrante que recebeu de braços abertos Lula da Silva no dia 25 de Abril está absolutamente calado. E por muito que é incompreensível, isto é absolutamente incompreensível. Claro. Portanto, não é aceitável as pessoas que defendem os valores de Abril não se posicionarem neste assunto. Não permitirem aos outros a utilização desses mesmos valores. Por isso é que eu dizia aqui no programa que há discriminação de bem e é uma discriminação de bem, portanto, e o resto é errado. Portanto, é absolutamente inaceitável. Muito bem. E porque vamos mudar para os Estados Unidos, temos ali a informação também de que o Congresso americano já pediu ao Twitter para lhes enviar a documentação enviada pelo Alexandre de Moraes, não é? Eu acho que nós somos uns sortudos de estar a vivenciar esta era. E lúcidos, não é? E conscientes de como é que estes mecanismos, porque há muitas pessoas que estão um bocadinho... Vivemos numa sociedade zombie em que as pessoas não se apercebem. Porquê é que eu fiz esta introdução? Porque o que estamos a assistir é uma disputa de poder. Portanto, Alexandre de Moraes imediatamente investigou, colocou Elon Musk debaixo de um processo das milícias digitais. Portanto, todos os termos e todas as palavras são muito bem escolhidas. E Elon Musk é um cidadão americano. Portanto, agora é o sistema americano a perguntar ao sistema brasileiro por que motivo está a colocar este processo a Elon Musk. Portanto, vai ser muito interessante de observar como é que os poderes e juridicamente em Portugal se alguém vão fez alguma degladiar. Coisa sobre o Sérgio? Tu te lembres? Não, em Portugal, tanto quanto eu sei, e eu falei diretamente com o Sérgio Tavares, ninguém fez nada. O que eu sei é que houve... há coisas que são ditas em público e outras coisas são feitas no corredor e na diplomacia dos telefones. Mas sei que, felizmente, o Sérgio esteve detido durante poucas horas e que, obviamente, também sei que a Embaixada do Brasil se movimentou lá.
Mas não houve propriamente declarações públicas. Ninguém veio a público da parte dos deputados e dos comentadores falar desta situação que é bastante grave. Muito bem. Então, indo para os Estados Unidos, nós assistimos aí também aos Estados Unidos, ao sistema judicial, de alguma forma. Há quem questione se, por exemplo, estes processos sucessivos ao Donald Trump não estão a ser escolhidos com um timing de tentar impedir a candidatura de Trump para as eleições deste ano. E, por outro lado, as questões que afetam Hunter Biden e Joe Biden estão a ser proteladas para não atrapalhar a campanha de Joe Biden. Eu acho que isto permite perceber uma vez mais o jogo de poder e a forma como as pessoas são colocadas, os players são colocados em determinados cargos. E depois, internamente, felizmente, vai havendo também algum degladiar de forças. O caso de Donald Trump é notório. Da mesma forma, também é notória a perseguição que o Jair Bolsonaro está a ter no Brasil. É uma caça às bruxas e todos os pretextos... Pronto, ainda vivemos num sistema que ainda se está a recorrer ao sistema judicial, portanto, todos os processos contra Donald Trump têm caído e este da Stormy Daniels ainda é o que se aguenta, portanto, a questão do Capitólio caiu, a questão dos documentos que ele tinha na Flórida também caiu, a interferência russa também caiu, estão todos a cair. Eu não tenho grande admiração pelo perfil de Donald Trump. Mas, nem pelo de Jair Bolsonaro, deixa-me dizer da minha parte. Não tenho acho que são pessoas com um determinado perfil, são eleitos legitimamente e muito bem, mas não tenho uma afinidade especial com nenhum deles. Mas eu sou um democrata, considero-me um democrata praticante e nesse sentido eu tenho que defender o direito de eles terem visões diferentes. E é muito interessante constatar que há uma tendência para os demonizar e focando-nos, por exemplo, no caso concreto de Donald Trump. Se nós formos ver todas as declarações que foram feitas em 2016, 17, 15, em que Donald Trump é uma ameaça à paz mundial. Quando nós constatamos, nós estamos com uma guerra praticamente mundial, já estamos a atingir graus de violência e de extensão do conflito ramificado pelo mundo todo, desde a Ucrânia, obviamente, agora ao Médio Oriente. Não estou a ver Donald Trump no poder. Não é um facto. Portanto, também não estou a ver Jair Bolsonaro no poder agora, por exemplo, ou Jair Bolsonaro responsável pelos fogos na Amazónia, que também foi um dos assuntos altamente badalados pelos fact-checkers e pela comunicação social mainstream, a dizer que Bolsonaro, digamos assim... a vender a Amazónia e a Amazónia nunca ardeu tanto quanto agora. Portanto, são estes factos que eu acho que nós vivemos... debaixo de uma campanha massiva de manipulação e brainwash, que quando nós vamos constatar friamente... É que quer se goste, quer não, por exemplo, dizer que Donald Trump foi o único presidente dos Estados Unidos dos últimos 75 anos que não iniciou uma guerra, isto é verdade, é uma verdade incontornável. E só pelo facto de eu não gostar do personagem, eu não posso dar-me... digamos, ao desplante de querer alterar esses Totalmente factos. De acordo. Eu acho que... Eu vi duas coisas muito interessantes. Eu fiz muitas vezes campanha anti-Trump. Não gostava do perfil, continuo sem gostar. Mas tenho que reconhecer que toda esta camada que nós temos de intoxicação mediática e informativa, que quando nós conseguimos, de repente, libertar-nos e emerge o nosso sentido crítico, só podemos constatar factos. O Donald Trump estendeu a mão ao presidente da Coreia do Norte. Donald Trump disse por que motivo nós não podemos ser amigos da Rússia, por que motivos não podemos ter boas relações com a Rússia. Portanto, de repente, ele foi imediatamente ostracizado e considerado um não patriota e perseguido, e rapidamente a máquina de desinformação e de mentira começou logo imediatamente que houve interferência externa, etc. Portanto, isto é absolutamente falso. E essa narrativa depois é passada para outros países cujos
protagonistas políticos dessa leviandade. Quando um presidente retira o seu país, por exemplo, do Tratado de Paris, pode provocar o nascimento de alguns anticorpos, não é? Mas com certeza. São os novos dogmas. São os dogmas e esses dogmas têm que ser postos em causa e quando, por exemplo, uma vez mais, não sendo presidente, Trump questiona se não pagam para a NATO e se não contribuem, por que motivo devemos ser nós a colocar os nossos soldados e a financiar, portanto, a favor, se há uma aliança e tem um conjunto de pressupostos e cláusulas, acho que toda a gente deve cumprir. Mas é interessante perceber que está a haver contestação, isto é muito bom sinal, é muito bom, eu acho que esta crise é muito importante que aconteça para as pessoas tomarem consciência que a democracia não é um valor adquirido e que tudo o que a democracia pressupõe não é ir votar de 4 em 4 anos, somos todos democratas, é como as pessoas que vão à missa tomar a hóstia e depois no dia-a-dia esquecem-se dos valores cristãos ou da sua religião, etc. Portanto, ou quando perguntam, eu sou católico não praticante, é uma expressão que se ouve muito exatamente. Também. Eu sou democrata não praticante. E é essa a expressão que eu também uso, então tu também és um democrata não praticante, porque no dia-a-dia, quando a democracia pressupõe o poder do povo, então o poder do povo é no cotidiano, é as pessoas envolverem-se, entre aspas, neste grande condomínio que nós temos e não é delegar a democracia. Um administrador, quando dá conta, o elevador não funciona, as escadas precisam ser pintadas, o telhado mete água e depois de quem é a responsabilidade? Não, acho que o famoso discurso de Gettysburg do Abraham Lincoln, a democracia do povo, pelo povo e para o povo. E assim tem que ser. E as pessoas, eu percebo que seja muito fácil uma pessoa demitir-se e delegar nas outras pessoas, mas a certa altura vão-nos bater à porta, não é? Vem mais cedo ou mais tarde bater-nos à nossa ou à dos nossos filhos, mas a fatura é muito, muito, muito alta. Faz lembrar uma famosa frase que tem a ver com o período de poder nazi na Alemanha, é que vieram para os comunistas, eu não era comunista, depois vieram para os socialistas, não era? E por aí e quando adiante, vieram para mim já era tarde demais. Nós estamos mesmo nos últimos 3 minutos, a conversa aqui de facto não faz parar o tempo, mas queria-te desafiar sobre de facto os novos dogmas, que não se pode falar, nem se pode ter uma opinião divergente, alterações climáticas, guerra na Ucrânia, questões de género, imigração, pandemia. Não se pode, mas temos que falar e acho que as pessoas cada vez mais estão-se a perceber. Eu diria que a pandemia despoltou essa questão, as pessoas ainda deram gratuitamente o benefício da dúvida. Não foi gratuitamente porque o preço está a ser pago agora, portanto as pessoas estão-se a perceber de que as medidas que foram implementadas durante a, entre aspas, pandemia foram medidas que as prejudicaram muito, quer a nível de saúde, quer a nível económico, quer a nível da democracia. Portanto, eu acho que aquilo foi um primeiro momento para que o sistema usou um teste para agregar as pessoas contra um agente externo para as pessoas subirem. Invisível, etc. Que não escolhe coisa. Exatamente, e temos que estar unidos e este é o único caminho. Mas, em boa verdade, aquilo era um primeiro mecanismo de controlo e de autoritarismo perante as pessoas. Portanto, nós estamos a entrar, é importante que as pessoas tenham consciência, estamos a entrar numa tecnocracia em que virá o dinheiro digital, virá o rendimento universal, que é uma forma de escravização das pessoas, virão as guerras, virá o objetivo final do globalismo, que é uma tendência para haver um governo mundial único. Exatamente. E um controle. Obviamente que está-se a usar um mecanismo que está muito bem aperfeiçoado pela parte do regime chinês e está-se a tentar puxar e utilizar isso tudo nos regimes democráticos. Mas não achas que, de facto, e isto quase que podíamos começar o programa, mas pronto, já não há tempo, mas não achas que países como a China e a Rússia são os grandes contrapeso a esta tentativa de hegemonizar tudo? Por incrível que pareça. São um contrapeso, isso tem sido afirmado há décadas. Se as pessoas forem ouvir com distanciamento e com sentido crítico os discursos de Putin tem apelado à multipolaridade. E do outro lado, dos Estados Unidos e dos Estados Unidos da Europa, o que se tem apelado é à unipolaridade. Portanto, é o globalismo versus o poder tradicional, em que todas as pessoas têm interesses e é importante que se consigam conciliar sem guerra e de uma forma o mais amistosa possível. Agora,
É irónico que... Não é irónico, porque o Putin e o regime chinês têm mecanismos de controle da sua própria população e do seu próprio poder. Agora, depois é uma luta de elites. Claro. É importante perceber isso. Muito bem. António Jorge Nogueira, obrigado por ter estado aqui connosco. Um gosto Se imenso. pudéssemos adicionar mais 50 minutos E parabéns à pelo conversa, serviço público que este programa faz. Nós Muitos agradecemos. parabéns. Obrigado a si também que nos acompanhou. Já sabe, pode ver e rever, aliás, deve ver e rever estas conversas no canal de YouTube do Isto é o Povo a Falar. Vá lá, subscreva o canal, clique no sininho para receber a notificação. Resta-me agradecer a sua companhia e dizer-lhe que amanhã estamos de volta para mais um programa. Boa noite. Obrigado.